E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV, portanto palmas pra gente. Aê! Muito bom, é isso aí. Quero agradecer aí todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo aí que está sempre ligado aqui nas entrevistas. Devo ressaltar que o carinho e o apoio de vocês é sempre essencial para que a gente possa fazer aqui o melhor trabalho, beleza? Então é isso. Hoje a gente está aqui com uma galera mais do que especial, aqui um duo muito bacana, que tem um grande prazer aqui, grande honra em receber. Hoje a gente está aqui com o Renato Martins e com o Boris Gaquer. Aê! Palmas para eles! É isso aí. Tudo certo aí com vocês? Tudo beleza, sim. Tudo tranquilo? Tá todo mundo confortável aí? Perfeito, obrigado. Beleza, então é isso. Primeira coisa, eu queria perguntar aí, como é que aconteceu aí esse encontro aí de vocês? Então vou falar, Renato, né? Pode falar agora. Então, bom, sou belga, né? A gente se encontrou na Bélgica há 8 anos atrás, alguma coisa assim, 8 anos atrás, na festa nacional, no dia da festa nacional brasileira. Lá rolou uma festa perto de Bruxelas e a gente teve um amigo em comum que nos apresentou. E, bom, o Renato me mostrou o trabalho dele, o disco dele, e eu acabava de ter lançado o meu próprio disco também. A gente fez um intercâmbio de discos e ficou apaixonado pela música de cada um, né? E depois a gente decidiu montar um projeto juntos, e deu certo porque a combinação dos dois instrumentos, percussão leve assim, vaso e o carrom e o violão, era um casamento perfeito em termos de dinâmica e de cores dos sons, né? Concordo totalmente. Agora, assim, como é que foi esse lance do seu interesse por essa linguagem brasileira do violão? Bom, era uma coincidência no início. Quando eu era mais jovem, na adolescência, eu quis ser uma estrela de rock, né? Certo. Normal. Né, como todo mundo, né? E depois entrei no conservatório lá na Bélgica e eu estudei com brasileiros o violão erudito, né? E acabei de me apaixonar pela música brasileira e pelo violão brasileiro, que é muito rico, muitíssimo rico, e tem uma montanha de violonistas bons aqui. Então descobri pouco a pouco o repertório e me dediquei a isso. Uhum. E quais as principais dificuldades que você encontrou com relação à linguagem musical, assim, ou não teve nenhum problema? Bom, falando sério, era meio natural para mim. Não sei porquê. Tem tipo de música que não fico confortável, não me sinto confortável com. Mas com a música brasileira deu certo, não sei porquê, porque eu amo muito os ritmos e a harmonia da música brasileira, e virou um lance meio natural, assim. E soa completamente natural, eu devo ressaltar. Né? Isso é bem interessante. Obrigado. Legal. E é isso, vamos disparar primeiro aí, o que vocês vão tocar? Primeiro a gente vai tocar uma música muito famosa do repertório da canção brasileira. É uma música do Antônio Carlos Jobim, chama Felicidade. Pode deixar aqui.
É isso aí, coisa finíssima, inenarrável a qualidade dos caras aqui. É isso. Renatão, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala aí, como que os arranjos aí são estruturados, tal? Tem coisas que vocês convencionam, escrevem, ou é tudo uma coisa de ensaio? Como é que funciona essa parte aí? Bom dia, boa noite, bom tudo, né, para todo mundo. Boa noite, na verdade. Boa noite, né? Vou começar com boa noite. Bom, assim, como o Boris falou, foi uma coisa meio mágica, meio engraçada. A gente se conheceu por acaso. O Boris é esse gênio, né, do violão, que consegue tocar com esse swing, né, não sendo brasileiro, que é uma coisa tão determinante, né? Então, a partir do momento que a gente escolheu o repertório, muitas das músicas do disco dele e composições dele, ele me passou as partituras, dei uma olhada ali, e a gente construiu. Pensar no instrumento não foi tão difícil, porque eu tenho tocado normalmente o vaso mesmo, né? O udu e o carrom. Então a gente chegou facilmente assim, a essa opção do repertório. Uhum. Tentando sempre privilegiar esses dois instrumentos, que são os instrumentos que melhor representam uma música brasileira. Violão e percussão. Essa foi a intenção. Agora, falando da percussão, assim, você tem experiências com outros tipos com outros instrumentos, né? Quais outros instrumentos assim você costuma tocar? Bom, eu tenho o set todo, né, de congas, de bongos, né? Mas eu acabei me prendendo um pouco a essa opção aqui. Foi uma amor à primeira vista, no caso do udu, né, do vaso. E o carrom, que é a mão na roda, né? Que é muito fácil, uma bateriazinha pequenininha, não tem que levar aquele monte de tambor. Então acho que é sempre uma boa opção, né? Com certeza. O carrom. Vamos mostrar aqui o CD do Du. Fala um pouco aí da concepção desse trabalho aí, Renato. Então, o Tempo Feliz foi o que concretizou esse encontro, né? Depois de 2 anos que a gente já estava tocando, a gente viu o repertório, começou a tocar, apareceu a oportunidade de decidir de fazer esse disco pela Mogno Music, que é a gravadora desse cara, que é belga, só que ele mora aqui em São Paulo atualmente. Ele é casado com um brasileiro também, é apaixonado pela música brasileira. Ele mora aqui, chama Henri Grandel, e tem tocado bastante aqui em São Paulo. Então foi como a gente conseguiu fazer o primeiro produto, né? Porque na verdade a gente já estava tocando já, né, Boris? A gente estava tocando sem o CD, a gente fez turnê, saiu tocando. E aí veio o CD, né? A coisa melhorou, né? Legal. E para a galera que quiser adquirir o CD, como é que faz? Acho que é legal falar o seu site, né? Que é onde tem ali os canais para tudo, né? Dá para ter acesso. Na verdade, acho que está no Amazon, né? Já está lá. Você encontra no iTunes também. Mas você pode, através também do meu site, que é o renato-martins.com, né? Dá para ter acesso, dá para saber aonde que dá para comprar, no caso, aqui no Brasil, né? Se você quiser comprar, dá para... Legal, e vale lembrar também que a gente vai disponibilizar maiores informações sobre o trabalho deles lá no blog da Venegas, então www.venegasmusic.blogspot.com, e a gente vai postar todas as informações, onde conseguir o CD e tudo mais, né? Então fica bem prático para quem quiser ter acesso. É isso aí, vamos disparar mais uma aí?
Queria saber, assim, que espaço que tem, assim, a improvisação na maneira como vocês tocam, estruturam os arranjos. Só tem espaço para isso? Como é que funciona? Na verdade, como eu venho do mundo do violão erudito, nunca estudei a improvisação, na verdade, né? Então eu toco música escrita, né? E dentro dessa música escrita tem um espaço para o que pode parecer como improvisação, mas que na verdade é escrito também, tá? Então, mas o Renato de repente pode explicar um pouco melhor do que eu sobre isso. Bom, eu acho que é isso mesmo, né? Pelo fato do Boris não improvisar. Porque eu estou falando assim, improvisação num sentido mais amplo, né? Porque quando você fala improvisação, isso pode ter vários sentidos, né? Não necessariamente o lance do chorus, tal, mais jazzístico, né? Mas, de repente, mesmo tendo uma linha escrita, aquilo pode ser tocado de várias maneiras. Para mim, é a impressão clara no que vocês acabaram de tocar, assim, né? Apesar de ser uma coisa escrita, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Posso estar enganado, mas é uma coisa escrita, mas que vocês estão brincando, fazendo coisas com dinâmica, né? Nesse caso depende da quantidade de açúcar, né, que ele comeu no dia, né? Então essa convivência é assim, né? Mas normalmente eu tenho mais liberdade, né? Para soltar um pouco mais de nota, né? No caso dele é escrito, tem a interpretação, tem a dinâmica, que a gente trabalhou bastante juntos, né? Existe a dinâmica normal da música, mas com o tempo a gente foi pegando o jeito, né, de trabalhar junto e criar a nossa onda e alterar um pouco o que está escrito na partitura em termos de dinâmica, em termos de o que é frevo pode virar funk, então isso que é a coisa legal. Mas acho que esse lado veio mais do elemento percussivo do que do violão. O que é bem notório, assim, né, eu que estou ouvindo aqui do lado, assim, é o lance do entrosamento, né, de vocês, assim. Para mim é claro, esse lance de tocar há muito tempo, né, de um saber o que o outro vai fazer, assim, de maneira muito, muito evidente. Isso é legal quando rola, né, tanto em grupos menores, quando você tem um quarteto, pode acontecer também. Torna-se mais difícil, é claro, mas acontece também. Isso é bem evidente aqui, né? É um pouco da convivência, né, Boris? Aquelas cervejas belgas, aquela coisa, né? Não, mas acho que desde o começo, acho que foi bem entrosado desde o começo, a coisa aconteceu bem rápido, né? Acho que foi isso aí. Legal. Vamos mostrar o seu CD aqui, pra você falar um pouco dele também? Podemos, vamos. Aqui. Fala um pouco aí, Renatão. Então, esse CD é o Velho Indaiá, né? Foi o primeiro disco que eu lancei com composições minhas. Eu lancei em 2003 e aí é onde eu explorei o lado pianístico, né? Que eu estudei piano. Tem uns 5 anos lá no clã do Zembo Trio de Popular e uns 4 de erudito, e eu sempre gostei, né, de compor, e mais compor do que tocar, porque, por exemplo, não sou um improvisador assim no piano, né? Então é um CD, uma mistura de ritmos brasileiros, tem bastante percussão e com influência indiana, africana, um pouco, tem uma peça que é mais caída para o flamenco, tem piano solo também, né? Então é aquela mistureba brasileira de música instrumental, né, que a gente faz aqui. Sensacional. E quem quiser também ter esse CD, mesmo caminho, procurar lá no site, procurar na Amazon, né, iTunes, enfim. Esse aí no caso ele não está agora, né, mas eu andei lá pela Teodoro, deixei na Freenode e na Batucadas 1000, dá para encontrar por lá. Ok, muito bom. Vamos fazer mais uma? Podemos. Vamos. O que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir? Então, vai ser uma composição minha que chama Carioca. Para pequena história, é a primeira composição minha. E não sabia que ia chamar Carioca, mas é um amigo meu que me deu a ideia de chamar isso de Carioca, que lembrou a malandragem do Rio de Janeiro, né? E a música que a gente tocou antes era Pichain, do Marco Pereira.
É isso aí, coisa finíssima, muito bom. Queria que vocês falassem também em que outros lugares, né, ao redor do planeta que vocês já tocaram aí com essa formação. Bom, como já tem alguns anos que a gente toca juntos, a gente tocou bastante na Europa, claro que pois a gente está morando lá, na Bélgica, na França, na Polônia também, tem várias, como? Espanha, Barcelona. E a gente teve uma grande turnê lá em Taiwan, também há alguns anos atrás. Que mais? Argentina, Brasil, Estados Unidos. Deve ter algo mais, né? República Tcheca. É isso, a gente viajou bastante com esse projeto. Bem bacana. E queria que vocês comentassem também outros trabalhos que vocês já fizeram, assim, para a galera conhecer. Bom, eu tenho outros projetos, né, lá na Europa. Eu tenho um projeto, bom, de novo, de música brasileira, que se chama Caçamba, com um pessoal que mora lá. Tem 2 brasileiros e um mexicano. E a gente tenta fazer música brasileira. Um compositor do grupo se chama Vitor da Costa e escreve muito bem. Ele tem uma facilidade para usar ritmos tradicionais brasileiros e transformar isso em música mais jazz, assim, né? É um grande músico, por sinal, eu acho. É um grande músico, o Vitor da Costa é um grande músico e vem de Brasília, mas mora em Bruxelas já faz muitos anos atrás. E também eu tenho outro projeto como que chama? Sinfona? Acordeon? Sinfona. Sim. Sinfona. Sanfona. Não? Como? Sanfona. Sanfona. Confona, né? Que chama Manu Conté. É um super músico. Lá que tem um outro grupo que se chama Soledade. Bom, enfim. A gente tem bastante projetos, né? Legal. Renatão? Então, a minha intenção é ressuscitar o Indaiá, que eu fiquei bastante tempo sem tocar piano, né? E tem a proposta também de gravar um outro disco, gravar um segundo disco, só de composição, e mais voltado para o piano mesmo, né? E também eu estou com um material muito bacana agora, que é uma loop station, né? Antigamente eu não era muito fã, assim, mas agora Então eu tive a oportunidade de testar, né? E é uma ferramenta muito boa, assim, você sobrepor os instrumentos, montar uma base e usar um instrumento para improvisar em cima. É uma coisa que eu estou curtindo fazer e tive a oportunidade de apresentar agora, né? Nos workshops que eu dei aqui, toquei no Batuca da Vera, e foi muito bacana. E fora isso tem um projeto com o Ulisses Rocha, né? O grande violonista Ulisses Rocha, a gente tocou ontem e tem uns shows lá pro lado de lá também, né? na Bélgica, que a gente vai fazer até o final do ano, e também a possibilidade de gravar um disco.
em duo, eu e o Ulisses. Bem legal. E, pô, quero dizer mais uma vez aqui, é sensacional a qualidade de vocês aqui, eu acho, né, um dos programas mais legais aqui que a gente já fez, e quero agradecer a presença, quero dizer aí que vocês são bem-vindos sempre que quiserem voltar com outros projetos, né, estejam sempre aí, que a gente agradece, e é isso. Nossa, a gente que agradece. Obrigadão. Legal, Prazer é isso. aqui. E é isso, a Venegas Music TV fica por aqui. Estaremos aqui na semana que vem, todas as quartas às 19h30, aqui na justtv.com.br. E é isso, um grande abraço, valeu!